Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Hoje estudaremos o capítulo 11, O Mundo do Trabalho e a Educação, do livro Sociologia para Jovens do século XXI. Então, essa aula é mais ou menos uma continuação da aula passada, onde a gente estudou os conceitos de globalização e de neoliberalismo. Então, esse capítulo, o tópico começa falando sobre flexibilização, terceirização e produtividade. Então, seremos todos flexíveis, terceirizados e produtivos. A gente viu que esses são das principais características do neoliberalismo na aula passada. Então, está ocorrendo uma verdadeira revolução no mundo do trabalho, com a extinção de várias carreiras profissionais. Se você analisar, pesquisar uma coisinha, um monte de carreiras, profissões que estão sumindo do mercado de trabalho devido a essas mudanças. O mercado de trabalho ele sempre se adaptou, ele sempre foi evoluindo. Da primeira revolução industrial até hoje, surgiram profissões que foram, ao longo do tempo, elas foram se modificando, se alterando, ou então foram se tornando extintas. E essa revolução que está acontecendo aqui são decorrentes de cinco causas, que são as principais que a gente destacou aí. Primeiro, o crescimento do trabalho de meio período, aquele trabalho em que a pessoa trabalha geralmente apenas 4, 6 horas por dia, e esse tipo de trabalho ele permite que o empregador contrate muitas pessoas, mas também os empregados eles são submetidos a ter poucos direitos, quase praticamente nenhuma garantia. Redução dos contratos longos, não há aquele tipo de contrato, aquele trabalho que você entra hoje e tem a perspectiva de viver lá naquela empresa até o resto da sua vida, ou então até a sua aposentadoria. Proliferação de pequenas empresas, com a terceirização está surgindo pequenas empresas para prestar serviço para as grandes empresas. Geralmente as grandes empresas elas contratam essas pequenas empresas. E o trabalhador, a maioria hoje, eles estão vinculados a essas pequenas empresas. Surgimento dos chamados freelancers, são aquelas pessoas autônomas que trabalham para esse serviço e elas, por conta própria, fixam um salário, quanto quer receber, mas não tem nenhum vínculo empregatício com o empregador. Substituição da mão de obra pelas novas tecnologias. Então, o surgimento da nova tecnologia está fazendo com que as empresas ela demitam muitos trabalhadores, porque o que uma máquina hoje consegue fazer era equivalente ao que antigamente 100, 1000 pessoas faziam. Então, essas são as principais causas para a extinção de várias carreiras, várias profissões. Cresce a cada dia o número de pessoas que não têm compromisso com nenhuma profissão. Então, na atualidade, com todas essas mudanças, modificações, há algumas pessoas que não têm nenhuma profissão, nenhum tipo de trabalho. Antigamente tinha a questão do ofício, a pessoa aprendia um ofício, carpinteiro aprendia um ofício, e o resto da vida ele vivia, que era o conhecimento técnico, dominava aquela técnica, o resto da vida ele trabalhava naquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem pessoas que não têm nenhuma habilidade. Às vezes tem determinada profissão, essa profissão se torna extinta e ele fica no mercado sem ter nenhum campo para se encaixar. Isto revela também um aumento do trabalho precário e flexível e sem perspectiva de futuro. Boa parte dos empregados hoje não tem perspectiva de futuro. E é precário no sentido de que ele está empregado hoje e amanhã ele não sabe como vai ser o dia dele, não tem nenhuma segurança. Outro sinal dos novos tempos no mundo do trabalho é o discurso oficial das escolas técnicas no Brasil. Estudantes empregáveis. Essa escola técnica garante que os estudantes que entram lá se tornam empregáveis. Eles vão com a ideia de que, quando saem de lá, terão direito a um emprego. A educação não é mais destinada à qualificação integral, que esse é o objetivo principal da educação. Pelo menos a população mais pobre, que está submetida e que procura de toda forma um emprego, ela não está mais tendo acesso a essa qualificação integral. Quando fala integral, no sentido de desenvolvimento de todas essas habilidades, de toda essa qualidade. E também com o desenvolvimento da sua cidadania, para você agir de forma ativa no mundo, participar, lutar por mais direitos, por igualdade. Então, veja que
estão tentando fazer novamente, já aconteceu no Brasil, uma relação entre o ensino técnico e o mercado de trabalho. A gente vai ver por que isso existe. Então, a gente viu na aula passada que não existe capitalismo sem crise. Marx já dizia isso, que a crise era algo próprio do capitalismo. Por quê? Porque a crise, segundo Marx e segundo os estudiosos de atualmente, ela é corrente pela superabundância. Ou seja, o capitalismo ele sempre pretende produzir mais e mais e mais para vender mais, lucrar mais. Então, para manter alta taxa de lucro, o que é que eles fazem? Os capitalistas, na tentativa de aumentar esse lucro, ele aumenta a produtividade, mas também ele busca, a todo custo, diminuir os salários dos trabalhadores. Então, ele tanto busca aumentar a produtividade quanto diminuir os salários dos trabalhadores. O problema é que se você reduz o poder aquisitivo do trabalhador, você também está reduzindo o poder aquisitivo dos consumidores, que os trabalhadores são os consumidores. Então, falta mercado para absorver as mercadorias. Como o trabalhador está ganhando menos, então quer dizer que existirão menos consumidores na sociedade. E essa superprodução ela vai ficar com mercadoria ali estancada, sem ter como vender. Vai ter uma baixa do produto, vai criar uma inflação. Então, queda na taxa de lucro dos capitalistas. Fim do ocorrendo isso. Os capitalistas buscam a todo custo lucrar em cima do trabalhador, tudo mais. O sistema, devido a esse ciclo aí que a gente viu, ele finda numa crise. Então, o próprio capitalismo é culpado por as crises que ocorrem no sistema. A crise econômica da década de 1970, a gente viu que teve, a gente falou na aula passada sobre a crise de 1929 nos Estados Unidos, e agora vamos falar da crise econômica de 1970, que é a mais atual. Os mercados da Europa e do Japão tinham se recuperado. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa e o Japão foram praticamente destruídos. Então, com a ajuda de planos desenvolvidos pelos Estados Unidos, planos econômicos, esses países tentaram recuperar suas economias. A questão é que, enquanto ele estava destruído, na medida que ele foi recuperando a economia, o mercado interno absorvia praticamente toda a produção. Mas, na medida que eles se recuperaram, eles chegaram no estado de que o mercado interno não absorvia mais a produção. E eles precisavam vender esses excedentes. Então, começou a busca pelo novos mercados para exportar os novos excedentes. Então, começou a corrida pela pontos locais para que eles conseguissem vender os excedentes desses produtos. E também, ao mesmo tempo, na medida que os países europeus começaram a buscar novos mercados, os Estados Unidos, que era quem abastecia praticamente a Europa, e o Japão, e abastecia esses mercados. Então, começaram a disputar entre si todos. A queda na produção e da taxa de lucro influenciou o começo de um problema fiscal. Quando se fala de problema fiscal, está falando dos gastos públicos. Gastos públicos são os gastos que o governo tem para desenvolver políticas públicas. Então, esses gastos públicos aumentaram. Por que houve esses gastos públicos aumentam? A despesa foi maior do que a arrecadação. Como assim? O Estado ele tem a despesa e a arrecadação. A arrecadação dele é baseada nos impostos, aqueles tributos que eles cobram das empresas e dos trabalhadores. E os gastos, ele tem uma ideia, ele pega esse dinheiro que ele consegue arrecadar da classe trabalhadora e dos empresários, e ele gasta com a própria população. Mas quando a arrecadação é menor do que os gastos, há um problema fiscal. Então, nos Estados Unidos houve esse problema fiscal, que só seria sanado às custas de uma aceleração da inflação. Então, o que foi que aconteceu? A inflação, a gente sabe que é o aumento dos preços e a perda de valor da moeda, a moeda desvalorizada. Então, ocorreu isso nos Estados Unidos, uma superinflação. Diminuindo a produção, o Estado arrecada menos. Então, quer dizer, quanto menos, veja como o ciclo é vicioso. Quanto menos ele produz, menos ele arrecada. Arrecadando menos faz necessário imprimir moedas para manter o compromisso do Estado.
gerando a estagflação. Como assim? Antes eu pensava, o governo é muito fácil solucionar o problema da falta de dinheiro. É só produzir mais dinheiro e jogar no mercado. E a gente pensava que isso não ia gerar nenhum problema. O problema é que o dinheiro, ou a moeda de troca, a gente sabe que o capitalismo funciona na lei da oferta e da procura. Então, quanto mais dinheiro tiver no mercado, maior vai ser a inflação. A moeda vai valer menos. Se todo mundo andar com o bolso cheio de dinheiro, vai faltar mercadoria para o pessoal comprar. Então, o que acontecerá? As mercadorias vão subir o preço. E o dinheiro é quem vai perder o valor. Então, na medida que o governo vai lançando mais moeda, vai imprimir mais moeda, na tentativa de cumprir os seus compromissos, ele vai gerar inflação. E nesse período, o principal disso tudo foi, além da crise monetária, né, que a gente está falando, foi a crise do petróleo. Foi isso que atingiu praticamente todos os países, não só a Europa, Japão, Estados Unidos, foi todo mundo foi atingido. Os países da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, são aqueles países que são os maiores produtores de petróleo, aumentaram o preço do produto. Eles diminuíram a produção, o que automaticamente aumenta o preço do produto. E o embargaram para o Ocidente durante a Guerra de Israel. O Ocidente estava apoiando Israel na guerra contra os países árabes. E eles, para revidar, fizeram isso, porque quem move o mundo é o petróleo. Então, isso gerou uma crise em escala mundial. Com isso, a inflação elevou as taxas de juros, ou seja, o dinheiro para investimento ficou muito mais caro. Se não há dinheiro para investimento, ou se o investimento se torna mais caro, vai gerar uma crise. As empresas, a todo momento, principalmente com essas mudanças, surgimento de novas tecnologias, elas precisam de dinheiro para investir, para se adequar ao mercado. Mas como o juro estava muito alto, elas não tinham acesso. E as que buscaram esse dinheiro, na verdade, a maioria faliram. Até porque o problema também da dívida pública do Brasil está relacionado a isso. O Brasil tomou muito dinheiro emprestado durante o regime militar aqui, quando eles diziam que estava havendo um milagre econômico, que o governo estava investindo dinheiro, fazendo aquelas transformações na indústria de base. Mas o que foi que aconteceu? O Brasil, nesse momento que ele tomou o dinheiro emprestado, houve a crise do petróleo e a taxa de juros aumentou muito. E o Brasil não conseguiu controlar suas dívidas. As teorias neoliberais de Frederick von Hayek e Milton Friedman, e também dos engenheiros Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, foram vistas como solução para sair da crise. A crise, ela precisava de solução, e a solução era encontrar mais mercados e aumentar as taxas de lucro. Então, as teorias de Frederick von Hayek e Milton Friedman, que eram as teorias neoliberais, do novo liberalismo, a gente viu, para os princípios do liberalismo na hora passada, e também do neoliberalismo, e o toyotismo, que é uma nova forma de organização e produção. Então, foi visto como um meio para solucionar esses problemas. Substituição. O neoliberalismo pega a substituição do Estado intervencionista, ou seja, o Estado de bem-estar social, que foi o Estado que conseguiu solucionar o problema da crise de 29, em que o governo investe, na verdade, ele intervém no Estado de forma a melhorar na economia e de forma a ajudar os mais necessitados. Por um Estado mínimo, seria o Estado mínimo. A gente viu que era baseado em Estado em que o governo não poderia intervir na economia. E a gente sabe que essa história de Estado mínimo não existe. Quando ele diz isso, é que o governo não pode promover políticas públicas, né? Os ricos dizem isso, porque quando há algum problema, os ricos conseguem, os bancos conseguem financiamento, as grandes empresas conseguem financiamento. Então, este Estado mínimo, ele pegava privatização e desinvestimento no setor público. Era para privatizar todas as empresas públicas e era para não haver investimento nesse setor. A empresa capitalista deveria flexibilizar, que era flexibilização, enxugar a produção e a mão de obra, ou seja, reduzir ao máximo os gastos, terceirizar e produzir de acordo com a demanda do mercado. Foi isso que pegou o toyotismo. E a gente vai ver um pouquinho sobre o toyotismo. Isso tudo modificou profundamente as relações de trabalho.
Então, a relação de trabalho, relação tanto entre empresários e estados com os trabalhadores, geraram uma nova forma de relação social. Então, a forma que o empregado e o empregador se relacionavam, elas se modificaram. E a gente vai ver que isso não vai ser positivo para os trabalhadores. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre a forma de produção baseada no Taylorismo, no Fordismo e no Toyotismo. Então, o Taylorismo e Fordismo a gente já estudou. Taylor ele trabalhava com a ideia de racionalismo. Ele tentava desenvolver métodos em que o trabalhador economizasse tempo e tivesse os movimentos sincronizados, eram movimentos e tempos que ele trabalhava, de tal forma que aumentasse a produção. E o Fordismo, ele trabalhava, a gente já viu até aqui, com uma linha de produção, que o trabalhador não sabia do lugar, mas ele só fazia uma tarefa ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver parte por parte. Produção. Tanto o Taylorismo como o Fordismo, a produção era em massa, de bens homogêneos, padronizados. Ou seja, produzir sempre em massa, em grande quantidade, os mesmos bens, da mesma forma. É tanto que Ford dizia que ele, na verdade, os carros deles todos praticamente era preto. Todos eram da mesma cor, todos eram do mesmo modelo. Não havia diversificação. Já o toyotismo era pequenos lotes, produção diversificada, adaptação ao gosto do mercado. Os carros da Toyota, por exemplo, já vendia carros diferenciados, com cores diferenciadas, ao gosto do consumidor. Ritmo de trabalho. Tanto o Taylorismo como o Fordismo era baseado no rendimento individual. Já o Taylorismo baseado no rendimento individual e o Fordismo baseado no ritmo das máquinas da esteira. Então, quem ditava o ritmo era individual, tanto que ele procurava trabalhar com a ideia de tempo e movimento. Você tentava desenvolver técnicas em que o trabalhador fizesse o movimento perfeito e conseguisse fazer isso no tempo perfeito. Já o Fordismo era baseado no ritmo das máquinas da esteira. Na medida que aumentava a velocidade da esteira, os trabalhadores tinham que seguir aquela velocidade, que eles ficaram ali fazendo a linha de produção. Já o Toyotismo é baseado na demanda do cliente e no trabalho em grupo. Como demanda do cliente, o tanto de produtividade que eles tinham de realizar, a produção dele estava atrelada à demanda. Era o que a gente hoje em dia chama de encomenda. Então, era o tanto que o mercado precisava daquele produto. E em grupos de trabalho, porque eles trabalhavam em grupos. Era núcleos de trabalho. Economia. Taylorismo e Fordismo era economia de escala. Já o Toyotismo era de escopo. Como de escala? Aumento da produção do produto para diminuir o preço. De escala, quer dizer, produção de escala. Eles produziam o máximo possível, a máxima quantidade possível, para aproveitar as máquinas e os materiais que eles tinham. Então, quanto mais ele produzisse, mais ele conseguia diminuir o preço do produto. Já o toyotismo era de escopo, os bens eram distintos, eles produziam bem diferenciado, não era só um tipo. Então, eles buscavam diversificar a produção. Estoque. Tanto o Fordismo como o Taylorismo era manutenção de grandes estoques. É tanto que o Fordismo ele produzia, a produção era em grande escala, porque ele sabia que o mercado ia absorver aqueles produtos. Já o Toyotismo não fazia estoques, era just in time, que é na hora certa. Ou seja, ele terceirizou boa parte da produção, enxugou a indústria dele, não fazia tudo. No caso do toyotismo, havia uma verticalização da produção. A empresa dominava todas as áreas de produção, desde a exploração da matéria-prima até a entrega. Já no caso do toyotismo, essa ideia de just in time, de não fazer estoque, é porque eles terceirizaram a produção. Então, graças às novas tecnologias, à medida que a demanda fazia o pedido, ele conseguia pedir essas peças aos terceirizados, conseguia fazer
todo o desenvolvimento para agradar aquela demanda, de modo que o estoque, no caso ele não tinha estoque, então era um custo a menos. Objetivo de produção voltado para os recursos, os dois, Taylorismo e Fordismo, ele era voltado para a demanda, sempre para atender a demanda. Controle de qualidade são feitos no final da linha de montagem. No fim, quando o produto fosse montado, existia um grupo, uma equipe que era responsável para esse controle de qualidade. Já no toyotismo, são feitos ao longo do processo. Como era feito ao longo do processo? Havia uma cooperação entre os trabalhadores e a empresa. Os trabalhadores eles eram treinados a fazer desde o começo da produção esse controle de qualidade. Então, não havia esse grupo, essa equipe. Os próprios trabalhadores, eles eram responsáveis por fazer esse controle. Era esse controle de qualidade total. Era do começo da produção até o fim. Os próprios trabalhadores faziam. Então, eles eram treinados para isso, para que houvesse uma cooperação entre a empresa e os trabalhadores. Tarefas. O trabalhador realiza uma única tarefa. Era uma tarefa repetitiva. Ele tinha só uma função. Às vezes era apenas arrochar o parafuso. Era repetitivo e era chamado de especialização. Só aprendia a fazer aquilo. Já no toyotismo, o trabalhador realizava múltiplas tarefas, mais de uma. Com auxílio da máquina, geralmente, também ele trabalhava, então ele chegava a realizar várias tarefas. Chegava a realizar, segundo alguns relatos, por dia, mais de 2.000 movimentos. Autonomia de trabalho, autossubordinação aos gerentes, no Taylorismo. No Fordismo, subordinação levemente atenuada. Já no toyotismo, exercida de forma estrutural. Eles trabalhavam em grupo e dentro do grupo tinha um responsável pelos demais. Espaço de trabalho, divisão espacial verticalizada, que a gente já viu. Aqui divisão verticalizada e aqui integração espacial. Havia uma união dentro do espaço de todos os demais. Não havia aquela verticalização. Era como se fosse horizontal o toyotismo, mas nem, alguns diziam que nem era horizontal, aquilo que eles trabalhavam em grupo, mas havia uma ligação. E as ideias, tanto o Taylorismo como o Fordismo, estavam relacionados ao estado de bem-estar social. Já o toyotismo está relacionado ao estado neoliberal. Quando se diz estado de bem-estar social, a gente já viu que é aquele estado em que era o keynesianismo, né, John Maynard Keynes, que o Estado deveria prover as políticas públicas para garantir a igualdade, o Estado deveria fazer com que a economia girasse naquele setor em que não havia investimento privado, o Estado deveria investir, que isso geraria empregos e que os empregados teriam dinheiro e com o dinheiro ele poderia se tornaria o consumidor e faria com que surgisse mais empregos e mais empregos. Já o Estado neoliberal a gente viu baseado na flexibilização, na privatização, na terceirização, no enxugamento das empresas. Pronto. Então, aqui a gente vê o seguinte: os problemas criados por essa flexibilização do trabalho, juntamente com o aumento da robotização, ou seja, o aumento dos robôs, e da automação do processo produtivo capitalista, tem gerado o crescimento do chamado desemprego estrutural. O desemprego estrutural é o desaparecimento do mercado de trabalho de algumas profissões que a gente viu lá, estão se tornando extintas. E que essas pessoas, elas têm uma profissão, elas exercem uma função na sociedade e de uma hora para outra ela se vê à margem, sem fazer nada, como se fossem descartáveis. No caso, um exemplo seria o torneiro mecânico. O torneiro mecânico era uma profissão que há 20 anos atrás ela existia e que o mercado era tentar qualificar pessoas para exercer esse tipo de função. Hoje tem torneiros mecânicos, mas a maioria das coisas são feitas por máquinas. Praticamente não existe. Caixas eletrônicos self-service diminui o número de trabalhadores.
Quantos trabalhadores a menos um banco tem? A questão do caixa econômico. Self-service também. Tipo de serviço e de empresas que utilizam esse sistema self-service são milhares de trabalhadores a menos. São exemplos de processos de automação que excluem milhares de trabalhadores. A lógica dominante hoje no mercado de trabalho é a presença massiva de empresas terceirizadas, ou seja, uma empresa que presta serviço para outra, em que o empregador não vai ter vínculo com a empresa principal, e nessas empresas terceirizadas, geralmente, eles têm uma subcontratação, uma contratação temporária. Os trabalhadores nas empresas terceirizadas, a maioria recebe salários mais baixos em empregos que não oferecem as mesmas garantias apresentadas pelas empresas tradicionais. Corte todas as garantias jurídicas e regulamentação. Isso é muito comum, principalmente agora aqui no Brasil, depois que houve a reforma trabalhista. Algumas pessoas acham que isso é positivo. Trabalhar como autônomo, freelancer, eu posso abrir minha empresa e prestar serviço para outra. Mas no final das contas você não tem garantia nenhuma. Quais seriam as garantias jurídicas e regulamentação? A maioria não tem direito a 13º salário, FGTS, férias. Então, e aposentadoria? Alguns não têm direito. Com a extinção de certas profissões e a precarização do trabalho, há uma alta concentração de trabalhadores no mercado irregular, ilegal, clandestino ou não formal. É o mercado informal. Aqui no Brasil, principalmente os jornais mostram o mercado informal está crescendo como se fosse algo positivo. O mercado informal está crescendo quando está havendo um problema na economia. A economia não está conseguindo absorver aqueles trabalhadores, eles não estão conseguindo arranjar um emprego que dê garantias, então ele vai trabalhar no mercado informal. Agora só tem que o mercado informal, ele não oferece nenhuma garantia. A pessoa tenta, é tipo uma luta por a sobrevivência. Enfim, a moda pega e o futuro, como fica? Então aqui a gente vai ver um pouquinho, tanto que eu coloquei essas figurinhas, a questão da automação e a questão de como o trabalhador se vê no mundo atual. E a moda pegou. E como foi que a gente ficou? Racionalizar. Quando se fala muito em racionalizar, que é essa palavra muito comum, principalmente hoje em dia, neoliberalismo e o surgimento das novas tecnologias, falam muito em racionalizar quando o assunto é empresas. Racionalizar é enxugar os quadros, arrumar a casa. Seria você reduzir o máximo. Quando se diz enxugar, é você tirar aquilo que você acha que é desnecessário. Então, quando uma empresa ela passa por esse processo que a gente chama de racionalização dela, há geralmente um grande número de demissões. Estamos assistindo a uma lógica no mundo do trabalho em que a regra é flexibilizar, desregulamentar e precarizar, o que, por sua vez, destrói postos de trabalho, extermina direitos sociais e retira milhões de pessoas do mundo produtivo. Esse é o foco principal do neoliberalismo. É buscar o lucro acabando com os direitos dos trabalhadores. Tirar o lucro do trabalho, do suor dos trabalhadores. Aumentar o lucro, na verdade. Os empregadores, eles já têm lucro, mas a questão é que sempre eles buscam como aumentar esse lucro. E quando eles dizem enxugar, realmente é trouxer o trabalhador ao máximo, de tal forma tirar todo o sangue dele, deixar o trabalhador enxuto. A insegurança e o alto nível de estresse em grandes empresas ocasionam um aumento recorde de suicídio na França. Pesquisa revela que no mundo inteiro doenças relacionadas ao trabalho, como depressão e ansiedade, aumentaram, explodiram, sobretudo com essa nova ordem, nossa nova relação do trabalho que surgiu devido ao neoliberalismo. Então, a França, a gente estava olhando, eu estava olhando aqui no livro, em algumas empresas chegaram a ter 28 suicídios. Por quê? Aumentar a produtividade requer exigir muito do trabalhador. O trabalhador já trabalha demais. E essa pressão tão grande que causa depressão e ansiedade. E a pessoa finda se matando. A vida perde o sentido. O mercado exclui como gás carbônico polui. Eric Hobsbawm. Quer dizer que o mercado ele é tão tóxico quanto o gás carbônico. O capitalismo não produz somente a marginalização, deixar as pessoas às margens, de lado, aqueles que não conseguem arranjar um emprego, que não conseguem ter uma profissão, ser bem-sucedido, fica à margem, mas a exclusão e instalação da precariedade. A pessoa é excluída e precária porque ela não tem garantia nenhuma.
tudo que ela faz hoje, eu já disse, ela está empregada, amanhã ela pode não estar. Hoje ela está comendo bem, amanhã pode não estar comendo nada. Porque empregado, a classe trabalhadora, ela é empregada, ela perdeu o emprego, não tem nada. Quando não conduz a eliminação física do trabalhador, como acabamos de ver, quando ele não morre devido ao trabalho, acontece isso, precarização total, exclusão. Um novo fast food, problema aqui no computador, deixa eu olhar aqui. Um novo fast food para você. Houve um probleminha aqui, eu tive que dar uma olhadinha. Ideia neoliberal dominante, sobretudo nas escolas profissionalizantes, que é chamada produtividade, subordina essa lógica do mercado. Então, dentro das escolas, por isso que essa relação trabalho e educação. Está havendo essa ideia dominante, em que principalmente os cursos profissionalizantes, em que o que prevalece é a lógica da produtividade, a lógica do mercado. Por quê? A educação continua se submetendo aos interesses do mercado, pois estão falando da educação que é oferecida pela classe dominante aos trabalhadores. A gente viu que há dois tipos de educação. A educação que é oferecida para os trabalhadores pela classe dominante, que é essa em que o trabalhador, em que os filhos dos trabalhadores são vistos como mão de obra nova. Então, é a questão da empregabilidade, no sentido de que eles precisam de novos empregados. Então, eles precisam adaptar aquelas pessoas para o mercado de trabalho para ser empregados. Enquanto os filhos dos ricos burgueses, eles estão em escola em que eles têm o ensino integral, então eles desenvolvem a capacidade de raciocínio, de pensar, e eles absorvem os empregos, as funções que ficam no topo da pirâmide, enquanto a população era treinada para ficar ali na base, no chão da fábrica. Diante das mudanças no mundo do trabalho relacionadas à crise estrutural do emprego formal, já não se pensa em formar para o posto de trabalho, mas para a empregabilidade. Então, como está havendo essas mudanças, muitos postos de trabalho estão ficando extintos, então é preparar a pessoa para que ele seja capaz de se tornar empregado, empregabilidade. Você consegue desenvolver várias funções no sentido de que você se capacite para entrar no mercado de trabalho. Nota-se que já não se propagandeia a educação técnica e se mede para a formação da cidadania e para a luta pelos direitos, mas para a exigência exclusiva do mercado. Então, é o tipo de formação que satisfaz somente a classe dominante. Se você não pode exercer essa cidadania, você não vai lutar por mais direitos, você não vai compreender o sistema, a estrutura que você faz parte, você não vai compreender de onde é que vem as normas, as regras, como é que elas podem modificar. Então, você vai apenas obedecer. Vai se preocupar só com o trabalho, vai ganhar pouco, vai se preocupar com as contas e não vai poder participar dessa luta. Então, você se torna escravo do trabalho e totalmente subordinado à elite. Nas redes de qualificação profissional, a ideia matriz do conteúdo pedagógico apresenta um cardápio literalmente do tipo fast food, ou seja, ensina o mínimo essencial para os jovens competirem no mercado de trabalho. E hoje a gente vê muito isso. Boa parte dos jovens, eles preferem fazerem, às vezes até abandonam o ensino médio e fazem um curso qualquer em que eles sabem que vão ter uma aprendizagem mínima para ocupar um trabalho. Só isso. Isso satisfaz eles. Outro tipo de conhecimento não interessa. A questão é que eles têm um trabalho. E não importa se aquele trabalho é precário, não importa se aquele trabalho é aquela ideia de que eles têm a todo custo de conseguir esse trabalho, mas não vão evoluir, não vão mudar. Então não pensa nisso. A novidade não é integrar todos, mas apenas aqueles que adquirem habilidades básicas, que gerem competências reconhecidas pelo mercado. Competências e habilidade para garantir não mais o posto de trabalho e a ascensão numa determinada carreira, mas na empregabilidade. E a ideia é que você desenvolva essas habilidades de tal forma que você seja capaz de se tornar empregado. Então, essa é a ótica atual
da relação entre educação e mercado de trabalho. Seria a formação para a empregabilidade a chave mágica para superar a crise do desemprego estrutural? Seria? Quer dizer que a gente até vê que os jornais trabalham tenta, na verdade, distorcer a realidade, mostra como muitas vezes o problema da crise econômica brasileira e da falta de perspectiva está relacionado na educação, só bem na educação, mas a gente sabe que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país. Mas a culpa não é somente da educação, a culpa é do sistema. O sistema que, de fato, faz com que a educação seja atrasada para que ele continue com esse domínio. Ele mesmo mantém o discurso. Como se o fracasso da educação tivesse relacionado apenas professores e alunos, como se tivesse relacionada a um projeto da classe dominante para que a população não tenha essa formação integral. Ou melhor, é possível resolver a crise do emprego somente com a abertura de novas escolas técnicas ou a partir da obtenção do diploma de ensino médio ou principalmente de nível superior? Então, falta a gente pensar. Só isso aí vai solucionar o problema do desemprego? Ou existem outras coisas, outros tipos de coisa que o Estado poderia fazer? Então, gente, essa é a nossa aula de Sociologia. Vou deixar a atividade no SIGEDUC. Qualquer dúvida que vocês tiverem, para entrar em contato comigo lá pela plataforma, pelo SIGEDUC, ou então pelo nosso outro canal WhatsApp, pelo nosso grupo. Até a próxima.